Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Mais um PHN, minha gente. Vamos celebrar esse ano. Oh, todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Com vocês, Braizós. Quando estamos juntos, oh, quando estamos juntos, unidos aqui, para elevar a nossa oração, um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao seu eterno amor. Quando estamos juntos, unidos a ti, para elevar a nossa oração, um canto de alegria surge entre nós, em adoração ao seu eterno amor. Ei, vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Oh, vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Ele está presente aqui. Ele está presente aqui. Oh, ele está presente aqui. Ele está presente aqui. É isso aí, minha gente, mais uma vez. Ó, rapaz, que satisfação tá com essa galera aqui, Braizós, irmão. Puxa vida, bom demais, né? Ó, de ladinho aqui, beleza. Aqui a gente não trabalha, a gente se diverte. É isso aí, a gente se diverte muito com essa proposta que é nova toda vez, se renova em cada manhã que se inicia. Por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar, e por isso a Canção Nova tem esse braço que quer atingir você, você mesmo. Você mesmo. Você que não imaginava que pudesse um dia na sua vida, na sua existência, viver sem o pecado. Pois eu te digo que é possível sim. E quando a gente diz não ao pecado, a gente diz sim a uma infinidade de coisas boas que Deus tem para nós. Então, por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Mais um programa, graças ao bom Deus, chegando em tantos lares, tantos lugares, agora pela internet, né, evolução da tecnologia. Você talvez esteja acompanhando esse programa de manhã, de tarde, à noite, não sei onde você está. Eu sei que de uma forma ou de outra o PHN te encontrou, tá certo? Está comigo aqui uma equipe, como eu já falei, maravilhosa. Essa banda, a banda PHN, tá certo? Tenho a satisfação, já falei com ele. Está aqui à minha direita, meu querido Braizós, andando por esse Brasil, nos luais, certo? O Braz que tem um projeto maravilhoso com a gravadora Canção Nova. Logo, logo você vai saber mais detalhes dessa produção. Ó, tá vindo o trabalho quentinho do Braz aí, viu? Você não perde por esperar, aqui a gente não para. Pertinho do Braz, o nosso amigo João Marcos, o Xícara. Deixa eu sair da frente dele aqui. João Marcos, nosso
grande guerreiro, vem sempre acompanhado com a filhota aqui, né? A filhinha fica ali assistindo a gente. E o João Marcos vem aqui tocar pra gente e fazer parte dessa banda PHN. Atrás de mim, diretamente da megalópole de Pindamonhangaba, ele, Maurício baixista. Cara, gente boa também, já tá no time. É isso aí, time PHN sempre se enriquecendo cada vez mais com pessoas maravilhosas. Maurício cada vez mais vindo enriquecer o time. E o meu parceiro, gente boa demais, viu gente? Esse cara aqui é fera. Nosso amigo Cleuber, nos teclados. Bacana, hein? Aquela velha história, menos é mais. Beleza, né? Ó, timinho pequeno, mas com muita qualidade. Dessa vez nós não temos o Rinaldo Rosa, porque está em outros trabalhos. Mas, Rinaldão, você faz falta aqui, viu, Rinaldo? Isso aí. Nossos parceiros aqui, nossos câmeras também. A galera trabalhando aqui, todo mundo, tá certo? Os amigos do departamento de áudio fazendo a sonorização aqui do programa. Uma galera maravilhosa. E claro, a Dani, assistente aqui no palco, e a Renata, diretora do programa, tá? E eu preciso falar o seguinte: vai vir novidades no programa PHN. Em breve nós teremos novidade. O PHN, ele está em transformação e tem cada coisa legal, cara, que você não imagina. Então fique ligado, tem novidades maravilhosas do programa PHN, tá bom? Então fica aí para você ficar com a curiosidade em dias, né? A curiosidade aí no seu auge, tá certo? Vamos lá, galera. Então vamos preparar aí, então, para receber o nosso convidado de hoje, para partilhar a sua história, contar um pouquinho da sua vida para nós, a sua história de conversão, que é fantástica. Você não imagina de onde esse cara saiu. Isso pra gente ver que Deus não desiste de nenhum dos seus filhos, tá bom? Bom, ele veio lá da cidade de Aracati, Ceará. Aliás, um grande abraço por todos os nordestinos. Ele veio lá do Ceará e hoje ele é missionário da comunidade católica Maranatá. Eu tenho a honra de receber aqui no programa PHN ele, Ronete, é isso? Ronete, né? Ronete, ó, nome chique. Ronete Alves, chega pra cá, meu irmão. Rapaz do céu, Ronete, agora eu não erro mais. É uma pegadinha, né? De onde que surgiu, cara? Bem-vindo ao programa PHN. Esse nome veio da minha mãe, né? Minha mãe, a gente morava, né, numa região... Claro, né? De onde que veio, né, gente? Pergunta. Que pergunta maravilhosa é essa? De onde que veio o nome do cara? Ah, veio do, sei lá. Claro, a mãe, né? A mãe escolheu, tá certo. Ronete Alves. Manda um abraço lá pro Ceará, pro pessoal lá da sua paróquia, da sua comunidade. Fica à vontade. Uma alegria poder estar aqui, né? E viver esse momento pensado por Deus, desejado por Deus para a minha vida. Quero abraçar primeiro o meu pároco, o padre Ronaldo, né, da minha paróquia Nossa Senhora do Rosário. Com certeza ele está te acompanhando. Olha lá para a câmera ali, manda um abraço para ele. Quero abraçar também o meu fundador, Assis Matias, e todo o povo de Deus da minha cidade de Aracati, que tem uma alegria muito grande de trazer isso no meu coração. Que legal, cara. Seja muito bem-vindo. É sempre uma honra para nós, não somente no programa PHN, mas também nos eventos aqui da Canção Nova, nas atividades que nós temos aqui, graças a Deus, sempre muito presente o povo nordestino, e a gente abraça, de fato, com muito carinho, esse povo maravilhoso que ama, ajuda a Canção Nova e demonstra um carinho muito grande por todos nós. Então, um abraço, de verdade, em especial, claro, para todo o Brasil, para todo mundo, mas um abraço especial para esse povo nordestino que tem um carinho tão grande por nós aqui da Canção Nova. Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, irmão, você veio de uma família numerosa, cara, 6 irmãos. Como é que é? Conta um pouquinho dessa casa numerosa.
Bom, lá em casa sempre foi muita gente, né? Minha mãe não teve só 7 filhos. 7 são os que sobreviveram. Na verdade, foram 14 ou 12, se eu não estiver enganado, né? Opa, peraí, então não são 6, são... Ah, tá, você Isso, os que- mais 6. exatamente. Gente, tá difícil o negócio, é a matemática básica que tá faltando pro Os que rapaz. estão vivos hoje, né? Nós somos 7. Então, né? vocês são em 7 irmãos. Isso, exatamente. Só que tem... Tivemos mais. Acho que teve 12 mais ou irmãos 14. que estão na eternidade. Isso. Perderam alguns filhos aí, a sua mãe. E como é que era o dia a dia nessa casa numerosa assim? Bom, a minha mãe, ela era cardiopata e sempre trabalhou em casa de família. Então, nós nunca também tivemos pai dentro de casa. Sempre foi a mãe que exerceu o papel de pai e de mãe. Então, assim, a minha mãe, a gente foi crescendo e ela foi dando a vida pela nossa vida, né? Era a única forma que ela tinha de manter todo mundo era trabalhando em casa de família. Então, lá em casa era uma confusão só. Muita gente, às vezes faltava alguma coisa ou outra, mas a minha mãe sempre corria muito, muito atrás para que nada faltasse para a gente. Que beleza, uma guerreira, né? Uma guerreira e com certeza fica a lembrança de uma pessoa que sempre se entregou tanto pela família, né? Com certeza, ela também tem mais irmãos? Não. Uhum. Ela tem alguns irmãos também e deixa saudade, né? Porque a sua mãe, ela faleceu quando você tinha 15 anos de idade, cara. Exatamente. Conta um pouquinho dessa experiência de perder a mãe na adolescência. Porque uma coisa, são épocas diferentes da vida e dores diferentes. Uma coisa é perder um pai, por exemplo, no meu caso, né? Eu perdi meu pai, eu tinha por volta dos 3 anos de idade, na primeira infância. Outra coisa é você perder um parente, assim, a mãe, o pai, né, que é tão próximo, na adolescência. Outra coisa é na vida adulta. Outra coisa é você já na maturidade perder um pai ou uma mãe. Ou seja, você perder uma mãe aos 15 anos de idade, na sua adolescência, não é tão comum, não é tão natural. Conta pra gente um pouquinho de como foi essa experiência de você perder a sua mãe na adolescência. Eu me lembro, assim, com muita clareza do dia, né? Eu fui para a aula, eu estudava à tarde, e eu saí de casa e minha mãe estava viva. E aí, quando eu voltei da escola, ela estava morta. Foi abrupto ela teve um infarto fulminante, né? Como eu falei, ela era cardiopata e, atravessando uma rua, se sentiu mal e ficou lá. Caiu no meio da rua, já caiu em óbito. E aí, assim, para mim foi o maior choque que eu tive em toda a minha história. Que aí depois eu teria um outro bem mais forte, que eu considerei depois. Mas a perda da minha mãe foi algo que me desmontou por inteiro. Por quê? Porque nós éramos todos adolescentes, só tinha um irmão mais velho, maior de idade, que já tinha a família dele. Mas a minha mãe morreu e deixou uma criança de 1 ano e 8 meses com a gente, que era o meu irmão mais novo. Então, assim, quando ela morreu, nós ficamos sem pai, sem mãe, com um menino para criar e mais 5 meninos dentro de casa, né? Porque só tinha um que era maior, todo mundo era pré-adolescente e adolescente. E nós ficamos também sem comida, porque tudo que a gente comia era da minha mãe. Você, na ordem dos filhos, você é o qual? O mais velho? Eu do sou meio? o terceiro para chegar no último. Ah, tá. E aí a gente ficou sem comida, sem mãe, sem pai, sem nada, de fato, né? E aí, dessa situação, nós não sabíamos cuidar de criança, éramos crianças também. Aí a gente teve que aprender a cuidar do menino de 1 ano e 8 meses, que precisava de tudo, dependia de tudo da gente, né? De tudo, absolutamente tudo. E com essa situação, eu olhei para dentro da minha casa e vi cada um de nós desolado. E aí depois a gente ia passar muita necessidade, né? E eu comecei a me revoltar de fato contra Deus. Porque não cabia na minha cabeça um Deus que diziam para mim ser bom, permitir que tirasse a mãe de 6 crianças, porque meu irmão já era mais velho. E aí eu fui alimentando isso no meu coração, aos 15 anos. Raiva de Deus, revolta de Deus, e fui tentando preencher esse vazio da minha mãe, porque para a gente, ao longo dos anos, foi ficando mais difícil uma data muito especial, que era o Dia das Mães, né? Porque meu irmão começou a ir para a creche, e quando voltava com
com bilhete para convidar para o Dia das Mães ou algo do tipo. A gente não sabia nem o que dizer para ele. E quando eu me deparava com essas situações, eu tinha ainda mais revolta e raiva de Deus. Eu não conseguia entender por que Deus era bom e tinha permitido isso. Então, é claro, uma situação complicada, né? Como você disse, 7 irmãos, um pequenininho, menos de 2 anos de idade, claro, sem a maturidade necessária para poder administrar uma casa. Nenhum dos irmãos, né? Nenhum de vocês com a maturidade necessária para administrar uma casa. E não é fácil. E, claro, com essa desestrutura familiar, porque já não tinha um pai presente. A mãe faleceu. É interessante como que o ser humano é assim, né? Interessante como que a ausência de certas coisas faz a gente procurar felicidade em coisas superficiais. Por exemplo, a ausência da sua mãe, a ausência de suporte dentro de casa, te desestruturou quanto pessoa e você procurou felicidade em outro lugar. Como foi a entrada no mundo das drogas que você acabou indo? Eu comecei a fumar com 12 anos, né? E aí eu fumava escondido e bebia também escondido, porque minha mãe não podia saber. Quando ela morreu, aí eu já era livre. Eu me sentia revoltado e livre ao mesmo tempo. Então, eu consegui encontrar na bebida e no cigarro, naquela fase dos 15 anos, algo que poderia preencher. Então, eu comecei a me lançar nisso, né? Eu fumava muito, como já falei, desde os 12 anos. E aí, quando eu cheguei naquela fase de 15 anos, a ansiedade em alto grau me levava a fumar, às vezes, 1,5 carteira de cigarro por dia, eu com 15, 16 anos, né? Nessa fase dos 15 anos, eu já havia publicado um livro. Minha mãe morreu e, em outubro do mesmo ano, eu publiquei o meu primeiro livro, um livretinho de escola. E, com a renda do livro, eu consegui manter minha casa por algum tempo. Eu vendia o livro, à época era R$5 um livrinho. E aí todo mundo da minha cidade, que é uma cidade pequena, ficou conhecendo a minha situação. E aí eu ia dar palestra sobre o livro, que era um livro de poesia, de poemas e tal. E eles compravam. Então, um tempo da minha vida, da minha casa, eu comecei a manter a minha casa através disso. Mas, paralelo a tudo isso, bebendo, fumando, comecei a frequentar o mundo da noite, de festa, de farra, né? Até que o tempo foi passando e eu conheci a droga. A minha primeira droga foi cocaína. Né? Já começou forte. Já comecei forte, exatamente. Já comecei na cocaína, depois eu usei maconha, e aí fui evoluindo. O tempo foi passando, eu não conseguia mais me controlar só na maconha, porque há uma palavra no mundo que diz assim, não, mas é só um baseadinho. Não é um baseadinho, é algo que, de fato, leva para outras drogas. Por quê? Porque quando eu usei cocaína, usei maconha, eu quis ficar na maconha, mas ela não deixou. Ela me levou para o crack. Eu cheguei a fumar crack na lata. Pesei 40 quilos. Para quem não sabe, né, o crack ele acaba com a estrutura física da pessoa, né? Fisicamente, quem usa crack, ele fica muito debilitado. E fumando crack, nessa questão aí da lata, ou seja, para aproveitar toda a droga, né? E acaba ingerindo as piores partes do crack, que já é uma droga, é uma droga muito... É um lixo, né? É uma sobra. É uma droga que realmente acaba com a pessoa. E aí, dentro da lata, então, é para aproveitar ainda mais as partes da sujeira da droga, né? Que acaba ainda mais com a pessoa. Fumando crack, passando pela maconha, passando pela cocaína, como é que você mantinha o seu vício? Porque você falou que, né, sou adolescente, conseguiu manter a casa por um tempo com a renda do livro, porque a situação não era fácil. E como é que você manteve o vício? O tempo foi passando, aí eu fiquei maior de idade, comecei a trabalhar dentro de uma faculdade, né, onde também eu cursei letras por 5 períodos. Né. E aí a minha renda era basicamente a vida que eu tinha dentro da faculdade, e eu também fazia trabalhos acadêmicos, né, eu fazia trabalho acadêmico por fora da minha função dentro da faculdade. Então, tinha meses que eu ganhava R$5.000 com 20 anos de idade, 19 anos. Né. Ganhava bem, mas não era linear Exatamente, porque eu ganhava 5 e tinha que gastar 7, por exemplo, né? Por quê? Porque eu tinha
eu comecei a tentar preencher esse vazio que a minha mãe me causava, a perda dela, com roupas, com a droga, com a farra, com a sexualidade desregrada. E, assim, eu não conhecia mais limites, né? Eu bebia de segunda a segunda, fumava de segunda a segunda. E, assim, teve uma fase dentro da faculdade que eu trabalhava, onde eu me mantinha, que eu precisei sair, pedir demissão do trabalho, né? A faculdade não queria mais ceder, eu fui demitido da faculdade com todos os direitos, porque eu estava devendo muita coisa de banco e também a traficantes. E aí eu fiquei sem o trabalho e afundei ainda mais, porque o vício já era muito forte em mim, eu não tinha minha renda legal para fazer, e eu não conseguia mais fazer trabalho acadêmico, né? Eu chegava a fazer trabalho de mestrado, de especializações, de graduações várias, para poder me manter. E aí, como eu não podia mais fazer, uma situação ou outra na farra, eu cheguei a me prostituir, né? Em situação de posto de gasolina, em farra com amigos, ficava lá na madrugada, e aconteceu algumas vezes. E também a questão do tráfico. Chegou uma fase da minha vida que a única opção que eu tinha era traficar. Eu peguei uma grande quantidade de droga e comecei a traficar na minha cidade, né? E aí, só que como eu era viciado, eu não dava conta. Então, foi que eu fiz a grande quantidade de droga que eu peguei, que era para traficar, e eu trafiquei algumas vezes, eu comecei a usar a droga do cara lá que me passou. Então, pera um pouquinho. Nós estamos falando de um jovem, como você percebeu, um cara cheio de capacidades e potencialidades. Escreveu um livro de poesia, já trabalhava dentro da faculdade, 20 anos de idade, um cara com um futuro brilhante. E aí, claro, há situações adversas da vida que a gente não escolhe e que acontece. E junto com uma falta de suporte mesmo dentro de casa e o pecado, acabaram levando esse jovem para longe de Deus. E o que é bonito, eu repito agora o que eu falei no início do programa. É bom a gente ouvir histórias assim, porque mostram para a gente que Deus, Ele não quer desistir de nenhum de nós, nenhum dos seus filhos. E Deus não desistiu do Ronete, né? Agora eu falei certo. Deus não desistiu do Ronete. E Ele está aqui, no PHN, contando a sua história. Deus não quer desistir de você. Essa é a principal notícia desse programa. Deus não quer desistir de você. Daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí, ligadinho na TV Canção Nova, porque o nosso intervalo também evangeliza, tá bom? Aumenta o som, daqui a pouquinho a gente vem, continuando essa história maravilhosa, tá bom? Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar, diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar, estenda a tua mão e abra o seu coração, volta pro teu Senhor e se abra a restauração. Estamos de volta. Até quando teu coração ficará tão fechado a Cristo, insistindo em dizer não? Que orgulho é esse, amigo? O teu ódio, tua solidão não o deixa ver o caminho que conduz para a salvação e se perde por entre espinhos.
importa a tua situação, Ele o chama toda hora. Dê ao menos uma resposta. Deus é a paz que você procura. Não importa a tua situação, Ele o chama toda hora. Dê ao menos uma resposta. Dê ao menos uma resposta. Até quando seu coração ficará tão fechado a Cristo, insistindo em dizer não? Que orgulho é esse, amigo? Deus é a paz, paz que você procura. Não importa a tua situação, Ele o chama toda hora. Dê ao menos uma resposta. Deus é a paz que você procura. Não importa a tua situação, Ele o chama toda hora. Dê ao menos uma resposta. Na, 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 na. Na, 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 na. Dê ao menos uma resposta. Na, 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 na. Na, 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 na. Ei! É isso aí, minha gente! Uou! Braz Oz, ó, tem que ter Braz Oz. Aliás, nós vamos conversar depois. Ó, primeira mão aqui para você. Nós vamos tentar marcar uma dobradinha para as missões aí futuras, 2021, sei lá, ano que vem. PHN Braz Oz. Já pensou você levar um PHN com Braz Oz? Braz Oz, PHN, a gente faz um layout, já pensou? O Luau. Ó, fica atento, viu? É bastidor. Que venha o novo. Que veio novo, vamos embora, vamos pra frente. Vamos levar essa banda PHN aqui. Ó, seguinte. Peter do céu, perdi, não assisti o PHN, não tem problema, rapaz, não tem problema. A gente também coloca à disposição para você o PHN, o programa PHN, no nosso YouTube. Sabia que tem o YouTube do PHN? Tem. youtube.com/PHN oficial, tá certo? É isso mesmo? Não, aliás, youtube.com/TV Canção Nova. Nesse canal do YouTube, você consegue, dentro ali da programação da TV Canção Nova, você consegue voltar os programas e assistir todos eles. É só você procurar pela data, tá bom? Então, procura a data do PHN que você gostaria de ter assistido. Geralmente, a gente coloca uns cards que a nossa querida Dani desenvolve para colocar lá no Instagram. Não sabe o Instagram também do PHN? Não tem problema, falo para você. É o @PHNOficial. @PHNOficial é o Instagram do programa PHN. Você vê lá os cards das pessoas que são entrevistadas aqui, aí você fala, puxa vida, esse aqui eu não assisti. Aí você vai lá no YouTube, youtube.com/TV Canção Nova, e você vai lá e vê a lista de programas da nossa grade de programação, e com certeza ali no meio também está o PHN, beleza? Divulga isso aí, tá bom? E segue, não esquece, gente. O pessoal vê lá, mas acaba não seguindo, né? Procura ali na hora do programa, depois não segue. Então, segue o nosso perfil lá no YouTube, no Instagram. Segue o nosso perfil no Instagram, @PHN Oficial, para você saber tudo das novidades, o acampamento. Aliás, acampamento PHN de 15 a 19 de julho, tá bom? 15 a 19 de julho. Então, segue o nosso perfil e você vai saber de todas as novidades do PHN.
N é esse aqui. Olha aqui, ó. Por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Bacana, né? Opa, deixa eu tirar o dedo aqui. É a plaquinha, ó, a plaquinha de moto. Bacana. Faz tempo essa plaquinha, hein? Faz tempo. Vamos embora, vamos continuar a conversa aqui com o Ronet. Ah, rapaz, agora eu estou acertando seu nome de trás para frente, de frente para trás. Ninguém me pega mais. A gente vacila um pouquinho, né, Dani? Mas a gente aprende. Ronet, estávamos conversando no primeiro bloco do programa PHN. Você acabou perdendo a sua mãe com 15 anos de idade. Depois entrou no vício das drogas. Para manter o vício das drogas, chegou até a se prostituir. E nós estávamos falando agora, né, de tentar sobreviver e tal, já estava nas drogas também. Você começou a traficar. Você, né, teve a experiência de ser traficante. E conta mais desse tempo, né? Esse ficou na história para você se transformar no homem que você é, mas uma fase para se vencer e deixar para trás, né? Mas conta para a gente, porque talvez tenha pessoas que estão nos acompanhando agora e que precisam entender esse buraco que você se encontrava. Explica para a gente como que era a rotina do Ronet ali, nessa época que você fez a experiência do tráfico. Bom, nessa época do tráfico, eu estava sem a minha renda, que era na questão da faculdade e do trabalho. O desespero de Isso. procurar dinheiro e tudo mais. Até porque ninguém me dava mais credibilidade. De fato, não tinha como dar credibilidade, dar responsabilidade a alguém que não tinha nem consigo, né? Então, eu, através das amizades, né, eu tive uma pessoa que me sugeriu, me deu uma grande quantidade de droga para eu passar, para eu traficar. E aí, eu, de maneira muito amistosa, porque eu não lidava com isso, comecei a fazer, né? E aí, quando eu me vi, eu já estava, não era apenas uma vez perdida, eu já estava levando, né, para outros lugares para traficar, e alguém já estava indo, porque foi assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro com o livro e com outras coisas, eu meio que subiu a cabeça, eu saí da minha casa, comecei a procurar morar fora, morar só, e fui para um apartamento. Então, meu apartamento acabava que era como que uma bocada. E aí, os meus amigos do vício, do uso, foi me conhecendo agora também como aquele que passava a droga adiante, né? Em 2009, eu passei por uma situação muito delicada, que foi um acidente de carro. Estava voltando de uma farra, e aí nós batemos o carro num poste, derrubamos o poste na base, e eu fiquei preso no banco de trás e fraturei a 7ª vértebra da coluna. Então, eu cheguei no hospital quase que morto, né? Eu fiquei desacordado, de fato, mas quando eu voltei, eu não sentia a minha coluna, o meu corpo, não conseguia me mover. E aí, no mesmo dia, eu consegui. Disso aí, Deus me deu um grande sinal, assim, que estava cuidando de mim, eu não entendia, porque eu fraturei a 7ª vértebra, mas não fiquei paraplégico, né? Em menos de um mês, eu estava recuperado usando apenas colete, né? E aí, voltei a trabalhar. E aí, nesse período, eu comecei a desenvolver um problema também psiquiátrico. A droga que eu usava estava causando já surto psicótico em mim. Eu ia para os lugares, eu surtava, né? Bebida, droga e cigarro. Porque eu também conheci outras drogas inalantes. Droga que se usa, a gente chama de lança-perfume e outros, né? Comecei a cheirar até éter. E isso afetou muito o meu cérebro. Eu comecei a ter surto psicótico. E comecei a fazer tratamento com o psiquiatra. Só que chegou uma fase que eu não conseguia, de fato, resolver. Eu tomava medicação, era acompanhado por psicólogo, psicopedagogo, muita gente boa que me ajudava, gente do ambiente acadêmico, gente do ambiente de saúde, mas eu não conseguia. Até que um dia, o peso de não conseguir, porque eu fiquei devendo ao traficante, e ele foi me matar, tentou me matar, emboscou algumas vezes para me pegar e me matar, e graças a Deus, Deus deu o livramento. A minha irmã estava grávida, né, da sua filha, uma das minhas irmãs, da sua filha atual, e eles foram na minha casa ameaçar, ou pagava ou morria. Então, que, aliás, é esse ambiente, quando a gente fala de tráfico, é esse meio hostil, né? Às vezes dá a sensação de que você está tendo um dinheiro fácil, mas isso até você não pisar no calo ou não ficar devendo quem te cede a droga. Então, de fato, é um ambiente hostil. Então, você ter passado por essa experiência no tráfico, estar vivo, já é um milagre. E aí nós estamos falando também do acidente.
essa quantidade, acidente que você, né, fraturou a vértebra. Estamos falando da quantidade de drogas que você experimentou e você está conversando com a gente aqui perfeitamente lúcido. Então, são sucessivos milagres que foram acontecendo na sua vida e que a gente está percebendo isso durante essa sua história, que realmente é impressionante. Nós estamos falando de um cara que provavelmente agora, nesse momento, poderia não estar entre nós, né? O Ronald é um milagre. É um milagre. Então, aí o traficante foi lá para te matar. Exatamente. Minha irmã estava grávida e ele deu o prazo. Olha, ou vocês pagam ou eu vou matar. Ia matar minha irmã grávida, né? Então, eu tinha fugido para outra cidade, porque quando o negócio esquentava, eu fugia. E ele me procurava tudo que era canto. Eu tinha um computador, mas ele não queria. Até que eu resolvi pedir para elas venderem um guarda-roupa que eu tinha. Guarda-roupa e cama. Você imagina o que aconteceu comigo. Eu sempre tive minhas coisas muito organizadas nos lugares, porque nessa época eu estava na minha casa, na época que eles tentaram me matar. E aí tiveram que colocar minhas coisas dentro de caixa de papelão. Eu tive que vender cama e guarda-roupa para pagar o traficante, porque senão eu ia morrer. E aí eu comecei a canalizar isso, comecei a ficar depressivo, ter síndrome do pânico e vários surtos psicóticos que não continham mais com medicação, né? E aí, uma vez, eu era acompanhado pelo meu psiquiatra, que sempre me dizia que eu ia deixar... Eu nunca esqueço isso. Ele falava assim, um dia você vai deixar a droga, mas o cigarro você nunca vai deixar. E eu não entendia por quê. Porque ele falava de um fator psiquiátrico que eu não queria colocar aqui. Mas eu tomava muita medicação, manhã, tarde e noite. Só ficava de pé se eu tomasse por volta de 14 comprimidos todos os santos dias. Isso com que idade, Ronald? Eu acho que eu tinha exatamente 9 anos atrás. Então, eu tenho 31 hoje, 20, 21 anos. Né? Você tinha 20, 21 anos com essa quantidade de remédio para todos ficar os dias. Pé. Exatamente, para poder olhar para mim. Numa das fases, eu fiquei muito neurótico e resolvi dar um fim à minha vida. Foi quando eu tentei suicídio, a primeira vez, com uma grande quantidade de medicação. A medicação de 60 dias que eu tomava, eu tomei de uma única vez. Aí cheguei no hospital desacordado, foi feito todo aquele procedimento e eu voltei. No dia seguinte, eu peguei todos os remédios que tinha na casa que eu estava, na época, tomei de novo, já cheguei no hospital sem chance, cheguei morto praticamente no hospital. Foi feito todo aquele processo. Você não fez somente uma tentativa, foram duas em seguida, exatamente. Uma da outra praticamente. Uma seguida. E aí eu fiquei muito debilitado. Meu corpo inchou, que eu fiquei irreconhecível no hospital municipal da minha cidade, Aracati. Eu fiquei muito inchado, sem ver. Fiquei 3 dias sem ver no hospital. E aí os médicos se reuniram, meu psiquiatra que me acompanhava há um tempo, junto com os clínicos gerais, chamaram minha família e falaram, é o seguinte, não tem jeito. Realmente ele não tem jeito, a gente fez o que pôde. A sugestão que a gente tem aqui para vocês é internarem ele no hospital psiquiátrico, que lá no Ceará tem um hospital referência, no Nordeste, que é o Hospital Mental de Messejana. E eu fui para lá de ambulância, como louco, surtado para ser internado, porque eu não tinha realmente jeito, não tinha mesmo. E no hospital eu tive um surto e, como tinha muita gente, eu acabei depois não querendo ficar e voltei para a minha cidade. E aí, sendo acompanhado, tomando medicações, eu tinha síndrome persecutória, não conseguia ficar em nenhum lugar, que eu ficava olhando para trás. Fala dessa síndrome aí, o que acontece com ela? Bom, você tem a sensação de que tem sempre alguém lhe perseguindo. Ok. Sempre alguém, assim... E como alguém me ameaçou de morte, na minha cabeça era alguém que ia me matar. Então, locais públicos ou muito... Eu não conseguia frequentar. Sempre passava pela sua cabeça que ali estaria alguém que estaria pronto para te matar. Isso, porque eu também tentei matar. Infelizmente, tentei matar alguém. E aí, o tempo foi passando e essas pessoas começaram a me procurar, de fato, para tirar a minha vida, né? Aí, isso pesou muito no meu coração, porque eu só vivia, dormia à base de medicação. Tive várias vezes impregnações por conta de abuso de remédio. Chegava no hospital todo torto, sem falar, impregnado com medicação. E todo mundo na minha cidade me conhecia e olhava para mim e falava, como pode aquele menino de 15 anos que lançou livro, que escreveu, papapá, né? Agora, você, nessa fase, não agora, Ronald, nessa fase, você achava que um dia você conseguiria sair dessa?
Tipo, eu não vou conseguir sair dessa. O que passava na sua cabeça com relação a isso? É porque, assim, a realidade de um dependente químico, ela é muito pessoal. No entanto, você não consegue ver saída diante do prazer que a droga lhe causa. Ou você abre mão do prazer, ou você continua. Então, eu nunca me imaginei sóbrio nesse tempo todo, por exemplo, sem uma medicação, sem um Você cigarro. não lembrava de você mais sem uma medicação ou sem droga? Não. Teve uma fase da minha vida que eu não conseguia apenas usar a cocaína. Eu chegava a cheirar 40 gramas. Tive vários derrames nasais. Hoje eu trato 3 problemas. Vou fazer 3 cirurgias no nariz, consequência de uso de droga, né? Eu tinha vários derrames, vários. Fui internado algumas vezes por conta disso. E eu nunca me imaginei fora disso. Porque eu cheguei a trabalhar na faculdade sob efeito de álcool e drogado, muitas vezes. É tanto que a segunda demissão que eu tive foi por conta de droga. Eu estava levando droga para usar dentro da minha sala de trabalho. Eu era assessor geral de pós-graduação dentro de uma faculdade, onde eu trabalhei a vida toda. Meu Deus, um cara com toda a potencialidade, né? Com toda a capacidade intelectual, o que infelizmente acontece com tantos e tantos jovens, né? Jovens maravilhosos, inteligentes, bonitos. Infelizmente chega a droga, e a droga eu traduzo como pecado. Pecado, o que significa a palavra pecado? Pecado significa errar o alvo. Você mira a felicidade, acerta dependência química. Você mira um bom casamento, você acaba acertando, você erra o alvo, mas você acaba acertando a promiscuidade. Enfim, pecado é errar o alvo. Você tinha um bom objetivo, mas por alguma coisa, por algo que aconteceu, você acaba acertando outro lugar. Pecado é errar o alvo. E o pecado faz isso com vários e vários jovens, com um futuro brilhante pela frente. Infelizmente, o pecado entra e desvia tudo isso para coisas ruins, né? Então, é por isso que a gente luta contra o pecado, e nós vamos falar contra o pecado durante muito tempo na Canção Nova. Durante muito tempo. Porque o pecado tem acabado com muita gente, assim como estava acabando com a vida do Ronit. E como é que foi a experiência, Ronit? Você chegou a ser preso, alguma coisa assim? Como é que foi? Antes de falar sobre a prisão, tem algo também muito forte na minha vida, que foi a questão da Umbanda, do ocultismo, né? Você chegou a frequentar Cheguei a ser seitas. consagrado, frequentar e até fazer trabalhos, viajar para fazer trabalho em outras cidades para pessoas, né? Para separar casais, para juntar outros, para isso, para aquilo. Desde a minha primeira infância, minha família toda sempre foi envolvida com isso. Hoje muitos já não estão, né? Estão na graça, mas alguns ainda estão. Então, o ocultismo me deu assim um superpoder. Eu sempre achava que nunca ia acontecer nada comigo. Eu vou lá, é altas horas, tem muita polícia, mas o Espírito vai me proteger, vai me defender. É o que o pessoal fala aí de corpo fechado, né? Isso, exatamente, né? E aí eu comecei a fazer, por consequência de uso de droga e dessas coisas de ocultismo, eu tenho algumas tatuagens no meu corpo, né? E algumas delas também vinculadas a isso. Umas homenagem, outras vinculadas a isso. Aconteceu assim, em relação ao ocultismo em si na minha vida, é que eu senti uma força muito negativa que me arrastava para aquilo. Por exemplo, às vezes eu estava dormindo e eu sonhava usando droga, eu sonhava tal situação, e quando eu ia buscar no outro dia era do jeito que eu estava vendo, ou seja, tinha uma ação do mal por trás de tudo isso que me levava. Certo dia eu fui de madrugada, eu estava sob efeito de álcool, não tinha nenhum tipo de droga, eu tinha acabado de sair do hospital por conta da tentativa de suicídio, estava muito fragilizado. E fui numa bocada pegar droga. E quando eu peguei a droga que eu ia saindo, a polícia me prendeu. Eu fui preso com 3 pedras de crack, numa madrugada. Eu não lembro exatamente o mês, nem o ano, mas... E aí fui preso, né, fui para a delegacia, tive que responder processo por porte ilegal, né, de drogas. E foi mais um baque na minha vida.
porque essa situação ela me aniquilou perante a minha cidade, perante outra cidade do meu estado, porque eu era muito conhecido. Aquele cara que publicou um livro com 15 anos, o menino da faculdade que trabalha, que assessora isso, aquilo, que faz trabalhos acadêmicos. De repente, eu estava notícia de jornal da cidade e de TV local, como aquele que tinha sido preso com crack. E a gente, no próximo bloco, nós vamos ver como que essa história começou a mudar. Porque uma das coisas que mais pesa para o ser humano é quando você começa a perder a sua boa fama. A boa fama não é a fama do mundo, o artista, não é isso. É quando você perde aquela capacidade de ser bem falado. A capacidade que a gente tem, da nossa conduta de vida, da gente ser respeitado. Quando a gente perde isso, mais até do que o dinheiro, enfim, algumas outras coisas, quando a gente perde a nossa honra, quando a gente perde a honra, é porque a gente bateu com o pezinho lá no chão do fundo do poço. Mas essa história, meu querido, minha querida, essa história teve uma reviravolta. Porque tem Deus no meio desse caminho. Se eu fosse você, ficaria aí para acompanhar o terceiro bloco. Vamos embora, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos cantando Barco à Vela? Vamos lá? Fica aí, viu? A gente volta rapidinho. Vamos lá. Insisto em perseguir os meus desejos. Insisto em perseguir meus desejos. Insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Deixa aqui então. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Vá com a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Vamos começar diferente. Somos da Imaculada, somos de Nossa Senhora. A geração PHN é a geração de Nossa Senhora. Por isso nós vamos cantar pedindo isso. Mãezinha, cuida dessa geração. A geração que diz não ao pecado. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o calor
no colo de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o calor do colo de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Essa é a geração BHN é a geração de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela pisou na cabeça da serpente. E nós somos a continuidade dessa geração. Você é da geração de Nossa Senhora, tá certo? Então, nunca se esqueça disso. O Senhor, Deus, lá para Eva, Ele diz que colocaria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Nós somos da descendência da mulher. Você não é da serpente. Você é da descendência de Nossa Senhora. Então vamos lá. Continuando aqui. Sempre o programa, ele dá uma dica de um produto para você investir na sua espiritualidade. Dessa vez o programa colocou aqui à nossa disposição o livro da Josiane Nunes. Esse aqui é um livro da Canção Nova. O título, Atitudes que nos levam a Deus. Olha que maravilhoso, né? Atitude que nos levam a Deus. Sede santos, essa é a minha vontade. Então, esse livro comenta sobre essa atitude diária, constante, que nos aproxima cada vez mais de Deus. Às vezes, para ir em direção a Deus, a gente fica meio confuso, a gente perde o foco, perde o ânimo. Então, esse livro é para você que quer ir cada vez mais para Deus. loja.cançãonova.com ou pelos nossos representantes porta a porta, ou também pelo telefone 12-386-2600. Atitudes que nos levam a Deus. Esse e outros produtos você encontra na Canção Nova, tá certo? Cadê a bandeira, Dani? É depois? É agora? É depois? Beleza. Eu sou mandado aqui, viu, gente? Eu sou mandado. Pessoal, daqui a pouquinho tem uma bandeira muito legal que a gente vai mostrar aqui no programa, tá bom? Deixa eu vir aqui para perto do meu amigo Ronet, que agora eu nunca mais falo o nome dele errado. Ronet, estávamos falando da experiência que você teve de ser preso, né? E continuidade disso, né? Depois de ter perdeu o nome, perdeu a reputação, perdeu a boa fama, a honra. Foi nesse momento, Ronet, que você começou a perceber que você precisava de algo mais, não só das pessoas, não só de tratamento, não só de remédio. Foi nessa fase aí, mais ou menos, que você começou a perceber que te faltava Deus? Eu, durante essa vida de farra, de bebedeira, de droga, eu, com o dinheiro que tinha, juntava muita gente à minha volta, né? Então, eu tive de andar de carro blindado na minha cidade, né? Na época. E quando eu fui preso, eu cheguei na delegacia, era de madrugada, estava meio chuvoso, muito frio, e eu tinha um cigarro no bolso, amassado. Eu saí de um local onde me colocaram preso e passei a porta para a parte de fora da delegacia e acendi o cigarro. E o policial falou assim para mim, ei, você está preso. Aí eu apaguei o cigarro, coloquei no bolso e voltei para dentro da delegacia. E naquela hora me passou na cabeça as muitas farras, muitas coisas, muitas amizades, os gastos. Às vezes que eu consegui juntar gente comigo porque eu tinha dinheiro, porque eu bancava farra em pagode. E agora eu estava ali sozinho. E aí, o policial ele não colocou algemas nas minhas mãos.
porque ele tinha um preso lá, meio que bonecando, e ele falou assim, ó, o rapaz aí tá bem calmo, tá vendo? Por isso que ele não tá com algema, tá calmo, você tá fazendo isso. Meio boneca dele, como assim? Meio bonecando, botando boneco, quebrando tudo. Ele tava lá, Entendi. isso. Tá ok. E aí, nessa hora, né, eu percebi que o fato de não estar com a algema nas mãos é porque Deus, de fato, tinha me feito livre. Mesmo eu preso, porque eu fui preso com droga, fui pego, Deus, ele me mantinha livre. É legal essas leituras que você mesmo faz da sua história, né, Ronald? Porque mesmo né, num passado tão difícil, você consegue pincelar os momentos que Deus cuidou e que queria falar com você, né? Mas naquela época você já percebia, puxa, eu não estou gemado. Ou foi depois que você, fazendo foi memória? Na hora. Foi na hora hora você percebeu? Isso. Puxa vida, Deus quer me mostrar que Ele me deixou livre. Eu tive muita vergonha de estar ali. E eu pedi por tudo, por favor, não coloque meu nome na mídia, não divulga, porque eu sou pessoa pública e tal. Foi a primeira notícia do dia, 6h20 da manhã. Já estava lá meu nome, né? E aí eu fiquei completamente sem não é nem fama. Ninguém me respeitava mais, né? Enfim, porque eu também eu cometi alguns furtos. Eu já, depois de ter feito faculdade, escrito livros, eu, por conta de droga, cheguei a roubar celular de amigos meus, levar para a bocada, pegar celular emprestado e levar para a bocada, né? Então, assim, foi o ápice de tudo ter caído por conta de droga, né? E aí eu já tinha tido uma experiência com Deus, mínima, porque quando a minha mãe tinha uma coisa que ela levava a gente para o mês de maio. Lá em casa, até hoje, minha família tem essa imagem de Nossa Senhora das Graças. Nós levávamos para as famílias, eram 30 dias de maio, 30 dias levando casa a casa. E aquilo ficava na minha cabeça. 2 momentos dessa peregrinação com Nossa Senhora. O primeiro deles era que, na parte que diz assim, Deus o Salve Virgem, da Trindade Templo do ofício, eu tinha que me levantar, porque eu achava que estava perto de terminar o ofício, porque depois do ofício nas casas dava assim uma comida. Então eu era muito criança e eu lembrava que nessa parte eu estava perto de terminar, e eu já me levantava esperando a comida depois. E a segunda coisa que ficou no meu coração desse tempo que minha mãe nos levava quando era criança para peregrinar com Nossa Senhora, é que ela dizia para a gente, meio que indiretamente, que ela não ia ficar muito tempo. Eu não vou ficar para sempre, não. Nossa Senhora que cuide de vocês. Meio assim que, meio revoltado, minha mãe nunca teve esposo com ela, cada filha era praticamente de um pai diferente. Enfim, então isso marcou muito, né? Eu fui percebendo, na delegacia eu percebi uma coisa, poxa, eu passei por um acidente tal dia, o cara foi me matar tal dia, eu levei uma geral da polícia com várias drogas no meu corpo e não fui preso, agora eu estou aqui com essa que não... Alguma coisa esse cara quer comigo. Ali na prisão você passou a limpa na sua vida. De fato. Ali foi o melhor consultório que você foi. Só estávamos eu e um outro preso numa grade de algema e numa grade lá. Olha no que Deus... Gente, como que Deus é maravilhoso. Eu sou apaixonado por Deus. Olha no que Deus transforma uma prisão. A prisão para o Ronald, naquele momento, foi o melhor consultório que ele foi lá ser atendido. Que ele sozinho, Deus falando com ele, e ele passando toda a história a limpo. Ali foi, claro, uma situação não boa, não era bom estar ali, mas Deus, ele é mestre em transformar aquilo que não é bom. Ele é mestre de transformar algo que não é bom em matéria para uma mudança, para um crescimento. Então, eu já falei isso no programa, mas vale a pena, porque talvez você não tenha acompanhado alguns outros programas PHN. Não existe pessoa forte com passado fraco. Não existe pessoa forte com passado fraco. Por quê? Porque Deus pega a dificuldade do passado e transforma isso em matéria para você se tornar uma pessoa forte, decidida, de Deus. Os fatos ruins que aconteceram na nossa história nos fazem tornar pessoas fortes, firmes, ousadas, firmes em propósito, com bons sonhos, bons planejamentos, firmes com Deus, né? A gente não fica aqui falando de histórias difíceis porque dá ibope. Não é por isso que a gente conta histórias difíceis aqui. Passam histórias difíceis aqui no PHN, mas para que você veja que você também
pode ter a chance de sair desse buraco que você está. Hoje nós estamos contando da vida de uma pessoa que experimentou de praticamente tudo. Às vezes vem pessoas aqui que não experimentaram tantas coisas, mas também tiveram experiências de conversão e de mudança de vida. Então, por isso que a gente traz essas pessoas aqui, porque uma dessas histórias parece com a sua. Por isso. Então, ali você começou a passar a sua vida limpo. E ali você percebeu que, puxa vida, Deus quer alguma coisa comigo. E aí, o que aconteceu depois? Paralelo a esse fato, eu tinha uma prima, tenho, aliás, que era do grupo de oração chamado Ruar, da Comunidade Católica Maranatá, grupo de jovens. Ela sempre insistia comigo para eu ir nesse grupo. Toda terça-feira ela ficava me aperreando, vamos lá, e não sei o quê. E eu ficava, não vou. E eu chamava ela até de sapo, porque era aquela pessoa que o sapo a gente coloca para fora, ele fica entrando, né? Então, ela tinha, para mim, ela era o sapo da minha vida. Mas ela era muito sapo. Eu dizia não, a semana toda, ela terça estava lá de novo. E ela me enchia de presente. Coisa de Deus, era chaveiro, era livro. Eu ganhei muitos livros da Canção Nova. Eu pegava, que lindo, jogava dentro do armário. Muitas coisas, ela me convidava e chamava e tal. Até que um dia, ela me deu um livro que marcou a minha história, do Márcio Mendes, Quando Só Deus é a Resposta, que é um livro da Canção Nova. Sim, do Márcio Mendes. E aí eu li a primeira página, fechei, eu estava muito fragilizado, tinha tentado suicídio, estava passando por essa situação toda, meio perdido. Eu vou lá nesse grupo, nessa terça-feira, pode esperar que eu vou lá. Aí ela, mesmo assim, estava insistindo comigo de novo, eu falei um dia, não me convide mais, eu vou. Aí eu fui, sozinho, cheguei no grupo de oração, era por volta de 7h10 da noite, todos os jovens dançando, batendo palma e orando uma oração que eu não entendia, eu comecei a mangar, tirar onda com todo mundo. Meu Deus, onde é que eu estou? O que é que eu estou fazendo aqui? E, de repente, foi algo que o mais forte daquele dia. Outubro de 2011, nunca vou esquecer. Numa terça-feira. Eu senti um abraço no meu corpo. Ninguém do grupo... Uma sensação física. Uma sensação física, mas ninguém estava me abraçando, ninguém nem me cumprimentou direito, porque estava todo mundo dançando e orando. E eu comecei a sentir um abraço no meu corpo, eu comecei a me sentir cuidado, assim, protegido, aqui eu vou ficar bem. E aí, eu comecei a chorar, né? Eu comecei a chorar. E naquele momento, em outubro de 2011, Deus escolheu aquele grupo de oração Ruar da Comunidade Católica Maranatá para me trazer de volta à igreja através desse abraço que quem me dava era Nossa Senhora. Eu nunca tinha tido experiência nenhuma de ouvir, de falar de Nossa Senhora, mas naquele dia eu a vi sobre o meu corpo, me abraçando fisicamente ali. E quando eu olhei do lado, ela estava chorando comigo, chorando as minhas lágrimas. E naquela hora, eu me senti a pessoa mais protegida do mundo. Eu lembrei do que minha mãe falava. Eu não vou durar muito tempo, ela que cuide de vocês. E naquela hora, Nossa Senhora falou para mim no grupo de oração. Sua mãe tinha que morrer naquele dia, era o dia dela, meu filho. Mas eu assumi a sua maternidade. E ela começou a me devolver para a igreja. Ela falou para mim assim: olha apenas para o meu filho. Ele vai fazer o que você está precisando. E começou o meu processo de volta para a igreja. Naquele dia, toda a minha revolta contra Deus caiu por terra por um abraço de Nossa Senhora. Naquele momento, eu entendi por que todo mundo falava Mãe de Deus. Por que as pessoas falavam Mãe de Jesus. E por que os padres às vezes falavam que Nossa Senhora era a nossa mãe. Porque de fato ela é mãe daquele que sofre, que está na droga, que está na depressão, que está em algum problema. Ela é mãe em qualquer situação. E ela começou a me apontar a Jesus. Eu lembro demais que uma das coisas que Nossa Senhora falou para mim foi que eu tinha que rezar o rosário. Não falou em texto, eu não conhecia nada sobre igreja. Entrei numa igreja e ela me disse que eu tinha que rezar o rosário. Me apresentou a palavra de Deus e a adoração. Eu cheguei a passar 16 horas por dia dentro de uma capela adorando Jesus.
quando eu tive a minha primeira experiência. Eu ficava horas lá de joelho, adorando e rezando o texto, indo para o grupo de oração. Só que não foi de primeira. Eu passei 1 ano em cima do muro. Eu ia no grupo de oração, eu bebia, às vezes eu caía, bebia, usava droga, mas não como antes. Não era mais como antes. Já era um processo de mudança que você estava vivendo. Deus começou a tocar no meu, com uma coisa chamada consciência, que eu tinha perdido. E aí a minha consciência não era mais a mesma. Tudo que eu fazia de errado, Peter, me dava uma dor na alma. Eu tinha um remorso muito superior ao de quando eu não tinha tido nenhuma experiência, quando eu não tinha sido abraçado por Nossa Senhora nunca na vida naquela situação. E eu comecei a voltar, de fato, para a igreja. Comecei a viver essa experiência com Deus pelas mãos de Nossa Senhora, que me assumiu como filho e tirou a orfandade que eu tinha no aspecto de raiva de Deus. E aí eu comecei a deixar que ela, como mãe, fosse me mostrando esse caminho que é Jesus. Depois de 1 ano em cima do muro, eu tomei a decisão e comecei, de fato, a vida nova que vivo hoje. Coisa maravilhosa, né? São histórias assim que realmente mexem com a gente. A gente fica sem palavras, porque a gente percebe a ação de Deus, e a presença de Nossa Senhora é forte, quando a gente fala dela. E hoje, você não só se transformou, né, começou a viver a partir daquele dia um processo de mudança, porque quando a gente tem uma experiência com Deus, a primeira coisa que acontece é a gente querer mudar e a gente ter aversão ao pecado. E a nossa saída do pecado é gradual, por isso dizer por hoje não, por hoje não, por hoje não, para poder ir saindo da vida de pecado. E hoje, por graça de Deus, o Ronald trabalha na comunidade católica Maranatá. Como que é o seu trabalho lá no Maranatá? Quando Deus me chamou, Ele também colocou no meu coração que eu tinha que deixar tudo. Eu não entendi o que era deixar tudo. Eu ganhava às vezes 5 mil reais com o meu trabalho na faculdade e a minha vida paralela de trabalho acadêmico. Eu fazia artigo por fora. Eu não entendi como que deixar tudo. E Deus falava para mim assim, um dia eu estava dando aula, eu cheguei a dar aula para concurso público, Exército, Marinha e Aeronáutica, numa unidade do Exército na minha cidade. E eu estava já na vida nova, dando aula no quadro lá, dando oração subordinada. Eu nunca vou esquecer isso. E na hora Deus falou no meu coração assim, Ronald, nem isso eu quero para você. Eu quero que você deixe tudo, vai viver unicamente de doações e o seu salário será almas para o meu reino. E aí eu cheguei para o sargento, que havia me convidado, dado a permissão e pedi realmente para que ia deixar, o professor que me convidou. E passei a viver unicamente de doações para pregar o evangelho. E dentro da comunidade católica Maranatá, a comunidade começou a me acolher, me levar para esse... O nosso carisma é testemunhar a alegria de ser filho da luz. É restaurar homens e mulheres, transformando-os em discípulos, adoradores, servidores, templos do Deus vivo. É a missão da comunidade católica Maranatá. E ela começou a fazer isso comigo. E aí eu fui atendendo esse chamado. Renunciei à vida profissional de maneira pública, né? Tive que fazer isso, carta, escrevi, saí do meio acadêmico, passei a viver unicamente de doações. Então hoje eu sou pregador da palavra, sou missionário de vida na comunidade católica Maranatá, o único de vida da comunidade, na minha comunidade só é Aliança. Inclusive eu moro na minha casa com 2 irmãos de sangue, porque a minha comunidade ela só é Aliança. Mas eu passo o dia na comunidade quando não estou na minha cidade, quando não estou viajando. Então, sou missionário de vida na comunidade, sou ministro da Sagrada Comunhão na minha paróquia, participo da pastoral carcerária também na minha cidade, na minha paróquia. No mesmo fórum onde eu fui preso, hoje eu sou tesoureiro do Conselho da Comarca, trabalho de maneira voluntária com os 3 juízes, no mesmo fórum que eu fui criminalmente processado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje também eu coordeno o Ministério de Música da minha comunidade e também minha comunidade paroquial. Eu estou à frente de uma comunidade paroquial, que é a Associação Beneficente da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, onde eu presido a associação, os movimentos que acontecem dentro da minha comunidade, né, da paróquia. E vivo unicamente para o Evangelho e do Evangelho. Graças a Deus, nesse tempo de já quase 8 anos limpo na caminhada,
Eu já fui a alguns estados aqui no Brasil, estive fora do país, em Portugal, ano passado, sempre testemunhando, pregando, testemunhando em grupos de orações, em evento de família. Isso que Deus fez comigo, né? Hoje, já adentrando nesse 8º ano de caminhada, Deus me fez compreender uma coisa, que eu perdi muita coisa, perdi fama, eu fiz muitos cursos ao longo da minha vida, perdi tudo isso, mas eu perdi para ganhar. Deus está vencendo na minha vida, Deus está fazendo tudo novo. Graças a Deus. Está passando aqui no rodapé para você entrar em contato com a comunidade, conhecer mais a comunidade Maranatá. Fica aqui o convite para você conhecer essa comunidade. E eu estava conversando aqui nos bastidores com o Braz. E o Braz, ele esteve na cidade de Aracati, que é de onde você veio. E uma cidade simples. Vem aqui um pouquinho, Braz. Vem aqui um pouquinho. Descreve aí o que você tinha falado para mim nos bastidores. Como que é a cidade lá? Para o povo entender mais ou menos de onde veio o Ronald. Uma cidade longe, primeiro, bem longe do nosso ponto de vista aqui, São Paulo, né? Uma cidade no meio do simples, né? No meio do vento. Eu pude observar muitos moinhos de ventos lá, né? E com certeza, o vento do Espírito Santo. Eu participei de uma missa campal, não foi? A gente estava lá aquele dia e fiquei surpreso. Então, só tenho a dizer que Deus, Ele está em todos os lugares, em todos. Então, não sei onde você está acompanhando agora. Só sei que eu estive muito longe, no interiorzão lá do Ceará, e eu pude ver. Infelizmente, vi também coisas lá à noite, né, irmão? Era uma festa, então, tudo isso que ele falou é realidade. Não é só nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, não. Lá no interior do interior, onde o vento faz a curva, o pessoal fala, abunda o pecado, mas superabunda a graça também. Isso aqui é a prova concreta. Nosso irmão que veio de lá, né? Uma cidade do simples, Deus também abunda. Graças a Deus. Eu pedi para o Braz falar um pouquinho, porque o Ronald, ele veio de longe. Ele veio por conta própria, para contar a história dele para você. E não é qualquer história. Eu estou tendo aqui, nessa experiência aqui, até hoje aqui, no PHN, uma das histórias de maior mudança que eu já vi aqui. Uma das histórias mais incríveis que eu ouvi aqui nesse tempo de PHN. E ele veio aqui para contar essa história para você. Para você. Certo? Então, bom, nós temos três VTs, não é isso, Dani? Vamos rodar os VTs, que teve gente que mandou um recadinho para você, Ronald. Vamos ver? Vai lá, roda aí. O Ronald é um garoto que eu tenho muita admiração e quero muito bem. Ele era filho de uma ex-aluna minha, que morreu muito nova e deixou os filhos muito pequenos. E o Ronald cresceu nesse ambiente, sem mãe, envolvido com essas pessoas que usavam drogas. E ele também estava se movimentando neste sentido das drogas, e eu então me aproximei dele e consegui fazer com que ele deixasse todo esse movimento que não era bom para ele. É um menino muito inteligente, se desenvolveu muito e se aproximou da comunidade Maranatá. E hoje ele é um menino excelente na religião, nos movimentos do Maranatá e da igreja. Eu fico muito feliz quando vejo ele sempre, diariamente, na igreja e fazendo tudo de bom para agradar a Deus. Maravilha, né? Sem palavras. Vamos no segundo VT, direto? Roda aí mais uma vez, outro VT. Vamos lá. Não poderia ficar de fora desse momento na vida dele, né? Do Ronald, vocês conhecem como Ronald e a gente se chama de Roninho.
Então, eu sempre digo que o Rony é um presente de Deus na nossa vida. Porque por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu, por tudo que ele sofreu, Deus restaurou. Então, a palavra que eu uso é gratidão. Por quê? Porque só eu e Deus sabemos o quanto ele sofreu. Só ele mesmo sabe o que ele passou. Então, eu sou muito grata a Deus. Chorei muito por não saber por onde andava, por chegar notícias que eu não queria, né? De até pessoas mesmo dizendo que ele estava morto em algum canto. Mas eu sempre tive fé, sempre entreguei nas mãos de Deus, sempre orei por ele, sempre busquei ajudar ele, nunca abandonei, apesar de muitas pessoas mandam abandonar, eu nunca abandonei, sempre quis o melhor para ele e para minha família. Então, as lágrimas que eu derramava de sofrimento, hoje eu derramo na presença de Deus de agradecimento, porque o que Deus fez não tem recompensa maior. Para mim, a recompensa não foi carro, não foi moto, foi ver ele totalmente restaurado nessa vida correria que ele tem, aniversário, Natal. Raramente ele passa com a gente, mas é assim mesmo a vida missionária dele. Foi Deus que chamou. Então, eu sou grata a Deus pela sua vida. Quero te dizer que pode contar comigo sempre, que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus proteja. Muito obrigada a todas as pessoas que lhe ajudaram. Beijo. Te amo. Maravilha. Todos nós emocionados aqui no programa, mas tem mais um VT que é do fundador da comunidade Maranatá. Vamos lá? Roda aí. A vida do Rony foi essa busca incansável, né? De perceber, de querer Deus. Ele entra na comunidade, participa dos grupos de orações e a sua experiência vai aumentando dia após dia. Eu pude perceber o Rony se alimentando principalmente nas adorações, na vida sacramental, participando da Santa Missa. Eu percebi na vida dele, no olhar dele, e certo dia Deus, em oração, me conduziu a levar ele a coordenar o Ministério de Música, porque Deus colocava ali no meu coração de que Deus ainda ia levar ele e através da música iria abrir portas muito grandes para a vida dele. E hoje eu percebo o Ronald como esse grande missionário, onde Deus tem conduzido e levado ele para diversas regiões já do nosso país e tem dado presentes carinhosos também na vida dele. Deus tem se manifestado de uma forma misericordiosa na sua vida e, pela misericórdia de Deus, o Senhor deu essa graça de participar junto conosco da comunidade católica Maranatá. Para mim é uma grande alegria poder participar desse momento e dizer que o Ronald é esse menino cheio de Deus, cheio de desejo, mas não sem desafios. Mas os desafios têm levado o Ronald a ainda mais o abandono na vida de Deus, principalmente na vida de oração e de adoração. Ronald, que Deus te abençoe, que a graça de Deus te conduza sempre, sempre mais e que o Senhor utilize você para mostrar para muitas pessoas, para você poderia ser de que a sua vida nasceu para dar errado, mas pelo contrário, você nasceu para dar certo. E como muitas pessoas que estão aí precisando de uma palavra, de uma orientação, aqueles que chegaram já no fundo do poço, percebendo de que a vida não tem mais sentido, você é uma prova viva de que cada um de nós nascemos para dar certo. As circunstâncias que a vida nos apresenta são apenas desafios, são apenas obstáculos, mas que com a graça de Deus a gente sempre vence. Deus te abençoe, Ronald. Abraço. Amém. Que legal. Na sequência, o primeiro VT foi da Maria Estela, amiga, e pelo jeito foi a professora da sua mãe, é isso mesmo? O segundo VT foi da Cleodenisa Souza, sua irmã. E o terceiro VT do Assis Matias, fundador da comunidade. Essa minha irmã que estava grávida e iam matar ela com a criança. E ela nunca da história desistiu que de você mim. contou. Todo mundo falava, esquece, deixa pra lá, e ela mandava comida numa latinha para mim às vezes. Não desistiu. Uma guerreira, graças a Deus. É uma missão que está começando, irmão. Você vai perceber depois do programa PHN, o PHN faz isso. Ele pulveriza grandes personalidades, grandes evangelizadores. Muitas pessoas, eu tenho certeza que estão conhecendo hoje e se emocionaram junto com você por conta desse programa, contando comigo. Também fiquei
muito emocionado e saio desse programa muito mais enriquecido do que quando eu comecei. O tempo está chegando ao final. Deus abençoe, meu irmão. A porta da Canção Nova está aberta para você, sempre quando você vier. Deus te abençoe. Deus abençoe, Brasil. Deus abençoe a você que ama e contribui para momentos como este. Deus te abençoe, sócio. Talvez se não fosse você, essa história não seria conhecida, tá bom? Deus abençoe a todos nós. A gente volta, se Deus quiser, numa próxima oportunidade. Valeu, banda. Valeu, galera. Valeu, equipe. Até a próxima, se Deus quiser. Vamos lá. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que precisamos, Senhor. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre em mim. Na minha vida eu necessito, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.